Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre poluição ambiental. O termo poluição deriva do latim poluere, que significa sujar. Então, hoje nós iremos falar sobre a poluição. De forma geral, o meio ambiente ele pode ser poluído por detritos naturais ou por detritos artificiais. Os detritos naturais são aqueles existentes naturalmente na natureza, como, por exemplo, derramamento de petróleo bruto. O petróleo não foi o homem que produziu. Na verdade, quem produziu o petróleo é o tempo que a matéria orgânica fica sedimentada na crosta terrestre. Então, o petróleo nada mais é do que material morto, material orgânico morto, que ficou compactado e sedimentado. Então, é um material próprio da natureza, que pode ser extravasado ou por ação do homem, ou às vezes por alguma ação da movimentação terrestre. Excesso de gás carbônico. Então, o gás carbônico é um gás que existe já na natureza. Porém, este excesso de gás carbônico que vem, por exemplo, da erupção vulcânica, pode aumentar o número de gás carbônico de uma região e aí contaminar aquela região. E são elementos da própria natureza. E nós temos a poluição por detritos artificiais, aquelas que foram criadas pelo homem, que a natureza não nos fornece naturalmente, e sim o homem que manipula os elementos da natureza, produzindo, portanto, detritos artificiais, como plástico, produtos químicos, alumínio, pneu, enfim, os objetos ou elementos químicos que o homem produziu, né, para poder acabar interagindo com a natureza e prejudicando esta natureza. Nós também temos a poluição causada pela natureza, então a natureza sim pode causar poluição, ou a poluição antropológica, que é aquela causada diretamente pelo homem. E esta é que daria para que nós possamos evitar. Então, quando falamos de preservar a natureza, seríamos controlar melhor os nossos usos dos objetos, né, e como podemos eliminar esses objetos no meio ambiente. Já quando falamos da poluição pela natureza, o homem não tem muito o que fazer, a não ser resistir e se adaptar às mudanças. Então, a poluição pela natureza, nós temos, por exemplo, erupções vulcânicas, tempestades, queimadas naturais, mudanças climáticas naturais que pode ocorrer em uma região. Então, ou seja, um conjunto de fatores ambientais no qual o homem não tem controle nenhum. O máximo que podemos fazer é nos adaptar após essa manifestação da natureza. E nós temos a poluição antropológica, aquela causada diretamente pela influência dos homens, como, por exemplo, o surgimento de indústrias e cidades, a fabricação de vidros, plásticos e borracha, onde o problema principal não está só na fabricação, mas no descarte, no manuseio desses materiais, queimadas provocadas pelo homem, ou para a promoção de agropecuária, ou para a moradia, ou mesmo de forma desorganizada apenas porque esqueceu alguma coisa acesa, botando fogo em determinada região. E a provável ou não influência climática provocada pelo homem.
o tal do efeito estufa, que para alguns pesquisadores o homem sim tem uma influência muito grande e direta, e para outros pesquisadores o homem não tem essa capacidade de influenciar tão drasticamente o clima assim. Mas, de qualquer forma, fica este item para uma provável discussão, né? Então, nós temos a poluição causada pela natureza e a poluição causada por interferência direta dos homens. Poluição é qualquer alteração provocada no meio ambiente que pode ser um ecossistema natural ou agrário, um sistema urbano ou até mesmo em microescala. A poluição que provoca alterações no meio ambiente é chamada de poluição ambiental. A poluição pode causar alterações das proporções ou das características de um dos elementos que formam o próprio meio ambiente. É o caso do aumento da concentração de dióxido de carbono ou gás carbônico, naturalmente presente na atmosfera. A poluição pode ser resultado da introdução de substâncias naturais, porém estranhas a determinados ecossistemas. É o caso do despejo de matéria orgânica no leito de um rio, ou do derrame de petróleo bruto no mar. A poluição pode ser causada pela introdução de substâncias artificiais e, portanto, estranhas a qualquer ecossistema. Por exemplo, a deposição de agrotóxicos e de recipientes plásticos no solo e nas águas, o lançamento de elementos radioativos artificiais na atmosfera, no solo e nas águas. E quais são os principais tipos de poluição que iremos ver nos próximos slides? Então, basicamente, nós temos como os principais tipos de poluição ambiental a poluição da água ou aquática, a poluição do ar ou atmosférica, poluição do solo, poluição sonora, poluição visual, poluição luminosa e poluição radioativa. Então, como vimos, existem diferentes tipos de poluição: do solo, da água, do ar, térmica, luminosa e radioativa. E aquelas poluições chamadas de urbanas, como a sonora e a visual. E são esses tipos de poluição que nós iremos estudar no decorrer do vídeo. Vamos então começar a falar da poluição da água. Da mesma forma como acontece com o solo, a poluição da água também é causada pelo despejo de lixo, esgotos e de produtos químicos nos mares, oceanos, lagos e rios. Os resíduos domésticos, agrícolas e industriais são os maiores responsáveis pela poluição da água. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando exatamente o despejo de esgoto, que pode ser de cidade ou industriais, diretamente ao mar. A água poluída perde a qualidade e pode causar problemas de saúde e aumentar a contaminação por diversas doenças, principalmente infecções. Outra consequência da poluição da água é a alteração do meio ambiente em que vivem os animais marinhos, podendo causar um desequilíbrio que altera as condições de vida e causa a morte de animais. Então, nós temos de um lado a água contaminada e do outro uma água contaminada e vendo o resultado que é a grande morte de peixes da região. E esses peixes, além de fazer mal para o próprio indivíduo, que seria o peixe, também para a espécie humana, já que nós comemos peixe, nos alimentamos de peixe, e os peixes mortos por contaminação não são possíveis ser ingeridos mais, não pode mais fazer parte da nossa alimentação. A poluição da água
também pode causar o crescimento em excesso das cianobactérias, que aumenta o crescimento de algas na superfície da água. Esse fenômeno, chamado de eutrofização, dificulta a entrada de luz e de oxigênio nas águas e pode causar a mortalidade de animais marinhos. Vamos agora falar sobre o processo de eutrofização da água. Mas antes de falar da eutrofização em si, vamos entender como funciona a mecânica de um lago comum. Então, do lado esquerdo de vocês, nós temos a imagem de um lago normal. Enquanto do lado direito de vocês, nós temos um lago eutrofizado. Então, vamos entender como funciona um lago normal. Um lago normal, ele vai ter, primeiro, baixo nível de nutrientes, ou um nível adequado de nutrientes. Vai ter uma boa penetração de luz. Vai ter um alto nível de oxigênio dissolvido nesta água. Vai ter um pouco crescimento de algas e uma alta diversidade da vida aquática. Então, um lago normal, a quantidade de nutrientes deste lago ou deste rio, ou seja, qual for o ambiente aquático, vai ser uma quantidade moderada ou baixa, suficiente para os seres vivos. Logo, a água não cria nenhuma barreira e a luz consegue penetrar. Com a luz penetrando dentro deste lago, dentro desse rio, os vegetais marinhos conseguem fazer a chamada fotossíntese. E através do processo de fotossíntese, a liberação do gás oxigênio. Uma parte do gás oxigênio vai para a atmosfera, a outra parte fica dissolvida nesta água e são usadas pelos animais marinhos através das brânquias para o seu metabolismo. Então, esta água com oxigênio consegue alimentar os animais aquáticos e eles conseguem sobreviver. E o que acontece agora em um lago eutrofizado? Neste caso, ocorre uma grande demanda de nutrientes. Então, é uma região onde há um alto nível de nutrientes. Se eu tenho uma grande quantidade de nutrientes, os raios solares começam a não penetrar com facilidade neste lago. Então, há uma pouca penetração de luz. Se eu tenho pouca penetração de luz, logo os vegetais que vivem nessa região, as plantas e as algas que vivem nesta região, não conseguem mais fazer a fotossíntese. Eu não tenho luz para fazer a fotossíntese. E sem fotossíntese, há pouco nível de oxigênio dissolvido nessa água. Se eu não tenho mais oxigênio, os animais que vivem neste lago, que vivem neste rio, eles não têm mais como se manter vivo, não tem mais o oxigênio para sua respiração. As brânquias não conseguem mais capturar o elemento químico oxigênio. Logo, esses animais começam a morrer. Se eu não tenho luz, existe um pouco crescimento de algas e vegetação. E, portanto, há uma baixa diversidade de vida. Então, um lago eutrofizado, basicamente, ele é insalubre. É um lago onde o ambiente aquático se torna muito difícil para ser povoado pelos animais marinhos. E uma das formas que nós temos para aumentar esse nível de nutrientes seria exatamente despejando esgoto nesse lago. Se eu tenho um despejo muito grande de esgoto, que é matéria orgânica neste lago, onde esse esgoto não é tratado, vai ser criada uma espécie de lodo, uma barreira neste lago, onde esta barreira vai exatamente impedir a penetração de luz. Por isso que nós temos que, o ideal, tratar o esgoto antes de despejá-los nos rios. Afinal, uma grande quantidade de nutrientes irá provavelmente eutrofizar aquele ambiente onde o esgoto está. E um ambiente eutrofizado
provavelmente irá matar todos os seres vivos daquela região. E quando da fase final do lago eutrofizado, ocorre uma substituição dos seres vivos que aqui povoam. Primeiro, há um grande aparecimento de algas superficiais, que é um grupo de algas que irá viver na superfície desta água, recebendo os raios solares. Como os raios solares não conseguem atingir a base deste lago, ele começa a ser povoado por micro-organismos do tipo anaeróbios, ou seja, micro-organismos que não precisam do oxigênio para sobreviver. Exatamente o contrário. Na ausência do gás oxigênio é que eles melhores se desenvolvem. Então, este lago torna-se inviável para os animais ou seres vivos que precisam do gás oxigênio. Esse lago, portanto, torna-se inabitável para a maioria dos seres vivos. Então, basicamente, um lago eutrofizado, ou totalmente eutrofizado, ele é um lago onde a diversidade de vida não existe. Há poucos seres vivos vivendo, sendo a maioria anaeróbio, que não precisa do gás oxigênio mais, e algas superficiais. Então, é um lago onde a vida não prospera. E para finalizarmos a parte de eutrofização, vamos a esta questão. O que é estado trófico? É a quantidade de nutrientes em um corpo d'água e o nível de atividade biológica resultante. Então, vai ser o que vai definir o que seria, por exemplo, um lago natural saudável, que nós chamamos de oligotrófico, um lago mesotrófico, que é aquele que está entre saudável e entre eutrofização, e o eutrófico, que seria um lago, por exemplo, eutrofizado. O que vem a ser, então, o oligotrófico? O lago sadio. Tem águas cristalinas, poucos nutrientes ou nutrientes necessários, poucas algas, principalmente algas superficiais, muito oxigênio disperso na água e uma grande diversidade de vida, que seria o lago ideal, o oligotrófico. O que vem a ser um lago mesotrófico? Neste caso, as águas já são menos claras, tem médio quantidade de nutrientes, acima do necessário. Começas a ter uma certa quantidade de algas superficiais. A taxa de oxigênio diminui e, contanto, começa a ocorrer uma diminuição da diversidade da vida. Certos peixes ou certas plantas já começam a morrer. E um lago, por exemplo, totalmente eutrófico, é aquele lago contaminado. Suas águas já são turvas, existe muito material orgânico, muito nutriente, muitas algas superficiais, o nível de oxigênio basicamente é baixo e pouca vida neste lago, né? Então, ou seja, quanto mais esgoto, por exemplo, mais eutrófico poderia ser aquela região. Quanto mais limpo, quanto mais esgoto tratado ou não recolhimento de esgoto, mais sadio seria aquele lago, aquele ambiente aquático. E como podemos evitar a poluição das águas? Temos aqui apresentado 5 medidas simples para evitar a poluição das águas. Primeiro, colocar filtros nas fábricas e indústrias, já fazendo um pré-tratamento de esgoto. Tratar os esgotos para evitar que contaminem rios e mares. Evitar jogar lixo ou material reciclável em rios e mares.
conduzir toda a água utilizada pela população para uma estação de tratamento, fazendo, portanto, o ciclo completo de tratamento das águas, que vai desde o tratamento das águas dos rios para as cidades ou para as casas e indústrias, até recolhendo esta água utilizada nas cidades, nas indústrias, fazendo saneamento mais esgoto. Então, ou seja, recolhe-se a água do rio, trata-se essa água, distribui para as cidades. Antes de jogar essa água de novo para o rio, recolhe-se novamente, faça o tratamento de esgoto e aí devolveria esta água novamente para os rios, mares, represas e assim por diante. E evitar o desperdício do uso das águas. Então, uma das formas que podemos contribuir para a qualidade da nossa água é evitar o desperdício. Vamos agora começar a falar da poluição do ar. A poluição do ar, também chamada de poluição atmosférica, acontece principalmente pela emissão de gases poluidores, restos de queimadas industrial e pelo uso de produtos aerosóis. O resíduo da queima do combustível, monóxido de carbono, dos carros é um dos grandes causadores da poluição do ar nas grandes cidades. Então, nesta imagem, podemos ver as emissões desse monóxido de carbono, dessas matérias orgânicas queimadas, contribuindo para o aumento de poluentes do ar atmosférico, além, é claro, dos próprios automóveis. Alguns fatores naturais também influenciam na poluição do ar, como o gás metano, que resulta do processo digestivo de animais, e o resíduo de queima de vulcões em atividades. Então, sim, na nossa flatulência, durante o nosso processo de liberar gases, principalmente o peido, nós liberamos o gás metano, que sim, é um gás que para nós é tóxico e, portanto, ajuda ou contribui para a poluição do ar. Além de queima, como nós falamos, de vulcões no começo, que são condições naturais onde a eliminação de matéria orgânica queimada, ou seja, com a combustão da matéria orgânica, aumenta as partículas tóxicas do ar, contaminando este ar atmosférico daquela região. Então, a natureza também pode causar poluição atmosférica para nós humanos e para os outros seres vivos, que este gás se torna-se um gás tóxico. Em relação à poluição do ar ainda, os impactos ambientais da poluição atmosférica são aumento de chuvas ácidas, prejuízos ao ecossistema em geral e o aumento do aquecimento global, que eleva a temperatura de maneira globalizada. Então vamos rapidamente falar um pouco de cada uma dessas situações. De forma simplista, vamos falar um pouco sobre a química da chuva, ou a chuva ácida. A poluição de fábricas e veículos reage com o vapor de água das nuvens para formar os ácidos. Então, fábricas, automóveis, na queima do combustível orgânico, acaba liberando substâncias como dióxido de enxofre ou óxido de nitrogênio, que irão incorporar os vapores de água da atmosfera. E ao condensar todas essas substâncias, irá formar uma chuva nítrica ou uma chuva sulfúrica, onde esses ácidos, por ser ácido, têm uma característica de corrosão e pode destruir desde animais, vegetais sensíveis a este ácido, até mesmo arquiteturas, prédios e fachadas das cidades
e das regiões contaminadas. Então, quanto maior é a liberação de gases tóxicos, maior é a formação de chuva ácida e maior é a destruição desta região contaminada por esta chuva ácida. Um outro tema bastante abordado quando falamos da poluição do ar está no aumento do efeito estufa. Então, o que vem a ser esse efeito estufa? Primeiro, é uma camada formada por um conjunto de gases, onde um desses gases é o gás carbônico ou gás dióxido de carbono, o famoso CO2. Este gás permite a passagem da luz do Sol, mas retém o calor por ele gerado. Então, a luz do Sol esquenta o nosso planeta, esquenta a superfície terrestre. Este calor, quando tende a ir embora por ser um ar mais leve do que o ar frio, esse efeito estufa, esses gases do efeito estufa, acaba devolvendo esse calor para a Terra, permitindo que o ambiente se torne mais quente por mais tempo, até receber novamente um novo conjunto de raios solares para esquentar novamente a região. Com a liberação de gases CO2 das indústrias, dos carros, enfim, com a utilização do homem da matéria orgânica, com a combustão dessa matéria orgânica, petróleo, carvão, há uma liberação maior de CO2. Para alguns autores, esta liberação de CO2 antropogênica causada pelo homem poderia aumentar esta camada de efeito estufa, aumentando assim a retenção desse calor, demorando mais ainda para se dissipar. E com isso poderia promover um aumento do aquecimento global. Este CO2 do ar, não devemos esquecer que ele é utilizado pelos vegetais, como algas e plantas principalmente, no processo de fotossíntese, né? O que faz com que esse efeito seja equilibrado. Então, de uma forma natural, os animais, os vegetais, fazendo o processo de respiração, vai liberar o gás carbônico. Porém, através da fotossíntese, há uma reciclagem, uma ciclagem desse elemento químico, o gás carbônico. O que se debate é o aumento exponencial muito grande desse CO2 liberado pelas indústrias, carros e pela urbanização das cidades. Então, se eu tenho mais liberação de CO2, fica essa discussão. Será que é possível, de forma antropogênica, o homem é capaz realmente de interferir de forma radical na natureza? Para alguns autores, sim, para outros, não. Porém, o que fica aqui é o conhecimento geral. Então, nós temos os gases do efeito estufa, onde o objetivo é reter por mais tempo esse calor. Esses gases do efeito estufa são usados no processo de fotossíntese e a discussão está em quanto que o homem pode ou não realmente interferir com o aumento desse efeito estufa e qual realmente seriam as consequências caso isso seja possível. E essa discussão é uma discussão para um outro tema dos nossos vídeos. Então, independente se o homem pode ou não provocar o aquecimento global, uma coisa é certa quando aumentamos o índice de fuligens e de gases contaminantes para nós. Então, para as pessoas que vivem em cidades com alto índice de poluição do ar, as consequências são a piora de problemas respiratórios em geral, como sinusite, rinite e bronquite. Lembrando que como o ar entra pela região de nariz e boca, quanto mais impurezas este ar tiver, maior seria a liberação de muco pelas vias aéreas superiores e, consequentemente, seria maior a manifestação dos sintomas da rinite, bronquite, sinusite ou até mesmo problemas pulmonares. Então, de qualquer forma, com ou sem aquecimento global, é claro que teremos uma responsabilidade para melhorar a qualidade do nosso ar.
Aqui está apenas uma tabela de referência para sabermos quais são os índices que vão deixar o ar classificado como qualidade boa ou qualidade crítica. Então aqui fica apenas uma referência. E o ideal, é claro, que seríamos sempre um ar na qualidade boa. E como podemos fazer para evitar a poluição do ar? Entre as medidas para reverter o quadro de poluição, as mais eficazes são aquelas nas quais há mudança na fonte que emite a poluição. São elas: redução do uso de automóveis, utilização do transporte coletivo, incentivo à utilização de meios de transporte não motorizados, como bicicletas. Nas fábricas, utilização de dispositivos capazes de filtrar os resíduos antes de lançá-los no ar. Outra medida importante é o controle de queimadas de florestas. No Brasil, esse problema atinge diversas regiões, onde se utiliza a técnica das queimadas para limpar o terreno para novas plantações. Isto é extremamente prejudicial para a qualidade do ar, já que gera gás carbônico e fuligem, além de destruir o habitat de diversas espécies de animais e vegetais. Também é fundamental preservar as florestas naturais e expandir o espaço das áreas verdes em regiões urbanas. Isto ajuda a equilibrar o ambiente e manter elementos da fauna e flora, lembrando que fauna é a parte animal e flora é a parte vegetal, além de contribuir para a regulação térmica e reduzir a incidência de doenças causada pela poluição do ar. Vamos agora falar sobre a poluição do solo. A poluição do solo acontece quando são depositados nele produtos químicos, como fertilizantes e pesticidas, resíduos de lixo ou de esgoto, que alteram o seu estado original. O lixo jogado diretamente no solo e o lixo de resíduos domésticos, que é despejado em locais inadequados, é um dos maiores causadores da poluição do solo. Então aqui nós estamos representando todo o lixo jogado no meio ambiente, no meio terrestre, no solo. E todo esse lixo vai exatamente contaminar toda esta região, inclusive podendo se infiltrar no solo, contaminando os lençóis freáticos ou as águas subterrâneas. A poluição e a contaminação do solo podem tornar a terra improdutiva para plantio, contaminar o lençol freático, águas subterrâneas e também podem gerar risco para a saúde das pessoas. A contaminação acontece porque o lixo que é depositado no solo, depois do processo de decomposição, altera as condições de vida de bactérias, fungos e vermes, que são responsáveis pela manutenção do equilíbrio do ecossistema do lugar. E como podemos, portanto, evitar essa poluição do solo? Primeiro, tratar lixos e resíduos domésticos e industriais. Segundo, colocar o lixo nos recipientes próprios, promover nas cidades ou qualquer outro lugar a chamada coleta seletiva. Terceiro, proteger as florestas. Quarto, utilizar sempre que possível materiais reciclados e preferir produtos ecológicos. Produtos ecológicos são aqueles que se degradam facilmente na natureza. Quinto, colaborar na reciclagem de vidro, papel, cartão, alumínio e plásticos, fazendo a separação dos lixos, mais uma vez promovendo a coleta seletiva. E um outro tema bastante discutido é em relação à cultivação de materiais, de alimentos orgânicos. Então, cultivar organicamente
os alimentos, né? Fica essa discussão em relação ao custo, ao benefício, a relação custo-benefício social desse tipo de alimentação. Mas, quanto menos agrotóxico tiver, melhor. O problema não é o agrotóxico em si, mas sim a manipulação dele, o uso dele de forma discriminada. Então, segundo a maioria dos autores, o problema não está no agrotóxico, no bem usado da técnica correta e da forma correta, mas sim a liberdade que muitos acabam fazendo de usar de forma incorreta. Então, neste caso, o problema não sei se é o agrotóxico ou se é o uso incorreto do ser humano sobre esse agrotóxico. Mas fica uma discussão para outro momento também, em outro vídeo. E vamos agora falar sobre as poluições causadas pelo homem principalmente. Uma é a poluição sonora. A poluição sonora é caracterizada pelo excesso de sons, quando considerado o nível de ruído saudável a que uma pessoa pode ser exposta. A poluição sonora é considerada um problema muito comum em grandes cidades, em razão do trânsito, de obras, de casas noturnas e de qualquer outro barulho que faça parte da rotina de cidades, principalmente as mais movimentadas. Além de causar danos aos seres humanos, a poluição sonora também pode trazer prejuízos aos meio ambiente, principalmente aos animais. Para as pessoas, as consequências mais comuns são a irritabilidade, alterações no sono, estresse, alterações de humor e problemas cardíacos. Em alguns casos mais graves, a poluição sonora pode levar à surdez. A poluição sonora é medida em decibéis, que indicam a frequência do som emitido. A Organização Mundial da Saúde, OMS, considera que o nível de exposição saudável ao som seja de, no máximo, 50 decibéis. Uma outra poluição é a poluição visual. A poluição visual acontece quando existe um excesso de informação de conteúdo visual capaz de provocar alterações na qualidade de vida de uma pessoa, que é exposta a ela. Assim como acontece com a poluição sonora, a poluição visual é problema muito comum nas grandes cidades. São alguns exemplos de poluição visual o uso exagerado de cartazes, outdoors, símbolos luminosos, propagandas, placas e fios de eletricidade de internet. O excesso de informação visual que é levado a quem convive com esse tipo de poluição pode causar sensação de ansiedade, desconforto, cansaço e confusão mental. A poluição visual também pode ter consequências sobre a vida nas cidades, porque pode causar acidentes de trânsito e dificuldades de locomoção dos pedestres, pelo excesso de informação e dificuldade de percepção das informações necessárias em razão da confusão visual. A poluição radioativa. A poluição radioativa, que também é chamada de nuclear, é a poluição de resíduos de materiais radioativos. Esses resíduos, chamados de lixo radioativo, são originados nas usinas nucleares, pelo processo de produção de energia nuclear, ou energia atômica. A poluição radioativa é a mais perigosa para o planeta, pelas consequências que ela pode gerar. São exemplos disso os acidentes nucleares e o uso de bombas atômicas. A poluição radioativa pode trazer consequências graves à vida dos seres humanos, que são expostos a ela. Além de causar a morte, a exposição à poluição radioativa pode provocar o aparecimento de doenças graves,
como tumores, lesões internas e infecções, e diversas deficiências. A poluição radioativa também causa sérios danos ao meio ambiente, porque, em razão do seu potencial destrutivo, pode alterar os ecossistemas por completo. E, por fim, a poluição térmica. A poluição térmica é o aumento da temperatura da água e do ar. O aquecimento da água acontece principalmente nas usinas hidrelétricas. O aquecimento global também tem influenciado sobre o aumento da poluição térmica, para alguns autores. Esse tipo de poluição não é tão conhecida como as outras, mas é igualmente prejudicial ao meio ambiente. A consequência mais grave da poluição térmica é que a água das usinas altera a temperatura dos mares e oceanos, o que pode causar o desequilíbrio do sistema aquático. O desequilíbrio pode causar alterações na vida dos animais aquáticos do ecossistema. E por fim, damos por encerrada a nossa aula sobre poluição e esperamos vocês nas próximas videoaulas. Obrigado a todos e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!